Boa noite a todos. Vamos iniciar agora a 15ª sessão científica do NEISE, sede H. O aluno João Vitor Fernandes, do curso de Medicina do segundo semestre, irá apresentar o artigo Manejo da Dor Crônica na Síndrome de Ehlers-Danlos, 2 relatos de caso, uma revisão de literatura. Isso faz parte de um projeto, de divulgação do conhecimento, e estará disponível no YouTube. Podem começar. Boa noite a todos, boa noite, professor Paulo. Desde já gostaria de agradecer ao senhor pela orientação. Então, como já foi dito, o artigo que vai ser trabalhado nessa sessão científica é o manejo da dor crônica na síndrome de Ehlers-Danlos, 2 relatos de caso e uma revisão de literatura. Este foi um artigo publicado no ano de 2018 na Medicine Journal, no estado de Maryland, na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Esta é uma revista internacional de acesso aberto, que é conhecida por aceitar revisões clínicas e estudos de caso. Esse artigo, esse estudo, foi lançado no volume 97 da revista, em sua edição 45, e tem o número de artigo eletrônico 13.115. Os autores desses artigos foram 3 autores, sendo que o principal deles, vamos dizer assim, o principal pesquisador é Zhengyang Zhu, que é pertencente à Escola de Medicina McGill no Canadá. Também tem presente o Dr. Abhijit Rewari, que é anestesiologista, do Departamento de Anestesiologia, também da Escola de Medicina McGill, e o Dr. Harsha Santana, que é professor de anestesiologia, só que da Universidade de McMaster, em Ontário, no Canadá, e ele também é associado ao Departamento de Anestesia do Hospital St. Joseph. Dr. Harsha, ele tem publicações importantes na área de anestesiologia, manejo da dor crônica e pesquisa clínica, e é reconhecido no Canadá por atuar nessa interface entre anestesia e medicina da dor. Os autores não relataram financiamento nem conflito de interesse na produção do artigo. E para uma condição ainda pouco estudada, como a síndrome de Ehlers-Danlos, este artigo traz um exemplo prático e clínico muito útil, principalmente para profissionais da dor, fisioterapeutas, psicólogos, todos os profissionais da área de saúde. Então, a introdução do artigo, a gente vai falar um pouquinho sobre a etiopatologia e a epidemiologia. A síndrome de Ehlers-Danlos é um grupo heterogêneo de distúrbios genéticos do tecido conjuntivo, caracterizado pela hipermobilidade articular e pela hiperextensibilidade da pele, pela fragilidade do tecido e outras características. Essa amplitude de movimento articular pela hipermobilidade, que excede o normal, pode ser restrita a algumas articulações ou generalizada. E como eu falei, esse grupo heterogêneo de distúrbios genéticos, em sua maioria, esses distúrbios já são identificados, com exceção da síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel. Sobre a etiopatologia, essa síndrome afeta também órgãos com a presença de colágeno, o que pode gerar dor crônica. E essa desorganização fundamental no colágeno afeta, então, articulações, ligamentos, pele, tendões, parede de órgãos internos, todos os órgãos que apresentam colágeno. E sobre a epidemiologia, essa sede não é tão rara quanto imagina-se, Então, embora tenha sido tradicionalmente considerada uma doença rara, ela é possivelmente muito mais comum do que nós podemos imaginar. A prevalência dela varia, mas a maioria dos estudos concordam que sua frequência provavelmente varia de 1% a 1 em 5.000. E provavelmente ela tem essa prevalência subestimada. Ela afeta homens e mulheres de todas as raças e etnias, mas é conhecida também por ser muito mais comum entre populações não brancas e mulheres. Acerca da classificação, a SEI apresenta 13 subtipos, de acordo com a última revisão de 2017. Anteriormente, havia uma classificação antiga, lá de 1997, em que classificava-se entre 6 subtipos principais, mas com os avanços do reconhecimento genético, essa sede passou então a ser classificada em 13 subtipos, de maneira que, com base em 19 genes identificados, essa nova classificação mantém alguns nomes antigos, e adicionou novos, e com critérios clínicos e moleculares específicos. De maneira que também os tipos clássicos, tipo 1 e 2, e o tipo hipermóvel, tipo 3, representam juntos quase 80% da população que apresenta essa síndrome de Ehlers-Danlos. É fundamental ressaltar, que como eu falei, que essa base genética da síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, que é a mais prevalente dentre elas, ainda não foi explicada.
Além disso, é importante salientar que há uma sobreposição, né, nas manifestações clínicas entre SED e da hipermobilidade articular, que inclui hipermobilidade articular generalizada, sinais cutâneos anormais, luxações articulares recorrentes, dor crônica nas articulações, né, e um histórico familiar positivo. Em relação ao diagnóstico, né, o diagnóstico da SED se baseia principalmente em histórico do paciente, né, achados clínicos sutis, como pele extensível na região do dorso da mão, uma articulação dupla, a flexão do braço, a flexão do braço, a presença de nódulos, né, tipicamente nas superfícies extensores, por exemplo, de joelhos ou cotovelos, a presença também de frouxidão nas articulações, com histórico de luxações articulares, posições corporais mais anormais, a presença de cicatrizes também atróficas. Todos esses achados são úteis e devem ser valorizados para o diagnóstico da SED. O diagnóstico final depende dos testes genéticos, né? Para aqueles subtipos, obviamente, com padrão genético conhecido. Infelizmente, para a SED-H, a qual ainda não se sabe esse padrão genético, a escala de Beito, por exemplo, comumente utilizada, né? E essa escala é muito importante, porque avalia-se, primeiramente, né, a dorsiflexão passiva do quinto metacarpo falangiano, para quem não sabe, é o dedo mindinho, né? Então, a gente vai apoiar a mão apoiar a mão e o antebraço em superfície plana e com a palma da mão voltada para baixo, os dedos esticados, o quinto dedo, se o quinto dedo conseguir, então, ser dobrado ou levantado para além de 90 graus, aí em caso afirmativo, soma-se um ponto para cada mindinho. Em relação aos polegares, né, também vai se testar ambos os lados, então com o braço estendido e a palma da mão voltada para baixo e o pulso totalmente dobrado para baixo, o polegar consegue ser empurrado para trás até tocar o antebraço. Se isso acontecer também, deve-se somar um ponto para cada polegar. Em relação aos cotovelos, também deve-se testar ambos os lados, né, com os braços estendidos e as palmas das mãos voltadas para cima, a gente vai ver se esse cotovelo se estende para cima, ou seja, se dobra, além de 10 graus da posição normal. Se isso acontecer, também vai se somar um ponto para cada cotovelo. Em relação ao joelho, vamos testar também os dois joelhos, né, em que esse teste é realizado em pé e com os joelhos travados. A gente vai tentar dobrar para trás o máximo possível. A parte inferior de alguma das pernas se estende mais que 10 graus. Se isso acontecer, também vai se somar um ponto para cada joelho. E a última avaliação é a avaliação da coluna da lombar, né? Então, se o indivíduo, né, se a pessoa conseguir se inclinar para frente, colocar as palmas das mãos no chão, na frente dos pés, sem dobrar os joelhos, vai se somar um ponto. É importante afirmar que uma pontuação de Beighton positiva, né, qualquer pontuação maior, por exemplo, ou igual a 5 em adultos, em 9, e 6 em 9 em crianças, até antes da puberdade, e 4 em 9 em adultos com mais de 50 anos. E também ele discute, né, que dá início, na verdade, ao coração do artigo, vamos dizer assim, né, ao bojo central desse artigo, que é a discussão entre SED e dor crônica. Né? Os pacientes, então, com SED podem sofrer de dor crônica e também ser suscetíveis a traumas físicos e estresse. Né? Como essa condição afeta todo o corpo, o tratamento da dor crônica, por exemplo, nesses pacientes é um desafio, porque a síndrome de Ehlers-Danlos ainda é, né, desconhecida e complexa, de maneira que o diagnóstico e o manejo, né, por profissionais não familiarizados com a condição encontram muitos empecilhos. Tratamentos, por exemplo, convencionais para dor, como anti-inflamatório ou infiltrações locais, frequentemente não são eficazes ou têm seus benefícios limitados. Por isso, é necessária uma avaliação cuidadosa e consideração de tratamento multidisciplinar da dor, pois essas intervenções podem não ser totalmente úteis. Neste artigo, por exemplo, destacou-se o histórico de casos de duas pacientes que nós vamos ver para frente. Nesse sentido também, né, no estudo da dor crônica, o artigo traz essa caracterização da dor na síndrome de Ehlers-Danlos que progride em estágios clínicos, né, nos diferentes estágios da vida. Então, nesse primeiro estágio, né, que é uma fase inicial na infância, a gente tem uma idade jovem, que essa dor geralmente começa nesse período da infância e adolescência. Nós temos a presença de hipermobilidade articular, em que
as crianças e adolescentes com SED têm as suas articulações muito móveis, né, com um amplo grau de movimento além do normal. Tem-se a presença também de traumatismo múltiplo e luxações, né, que devido a essa frouxidão ligamentar é comum sofrer, por exemplo, quedas, entorses, subluxações e luxações com frequência. Já aí a gente tem também a presença de dor de crescimento, né, que muitas vezes a criança é tratada inicialmente como tendo dores de crescimento, o que com certeza pode atrasar o diagnóstico, né? Além disso, a gente tem a predominância de uma dor nociceptiva. Essa dor é mais de origem mecânica, né, que é causada, por exemplo, por sobrecarga nas articulações, por microtraumas, instabilidade, lesões nos tecidos moles como um todo, vão causar essa dor nociceptiva. Em um segundo estágio, né, nós vamos ter já a presença de uma dor musculoesquelética generalizada, em que o paciente começa a ter dor não apenas nas articulações mais instáveis, mas em vários grupos musculares e articulares de todo o corpo. Por isso, nós temos a presença de artralgias, né, que são dores nas articulações, e mialgias, que são dores nos músculos, que inicia-se, então, um processo de cronização dessa dor. Nós temos a presença de entesopatias, como tendinite, né, tenossivite e fascite, que são inflamações, por exemplo, nas inserções dos tendões e ligamentos, que é causado pela sobrecarga biomecânica crônica. Além disso, a gente tem a presença de dores não articulares, né, como, por exemplo, dores gastrointestinais, como síndrome de intestino irritável, a presença também de dor pélvica e dor de cabeça, que é a cefaleia. Em um terceiro estágio, a gente vai ter a presença já de uma dor neuropática, né? Que então o paciente pode desenvolver síndromes, por exemplo, de compressão ou aprisionamento de nervos periféricos, como síndrome do túnel do carpo, né? Síndrome do túnel cubital, vão estar presentes nesse estágio. Além disso, a gente vai ter a presença de parestesias periféricas, em que sinais semelhantes a síndromes de dor regional complexa começam a surgir, então, dormência, formigamento, sensações anormais nas extremidades, né, podendo lembrar esse quadro de síndrome de dor regional complexa, e a gente tem início também de sinais de sensibilização central. Então, essa hiperalgesia, né, que são estímulos dolorosos, passam a ser percebidos com intensidade exagerada. Além disso, tem-se a presença de alodinia, né, onde esses estímulos, antes que não eram dolorosos, passam a ser dolorosos, e a presença da hipersensibilidade generalizada. E no quarto e último estágio, né, numa fase sistêmica, que essa dor generalizada já tem-se a presença de uma fadiga intensa, então pacientes passam a relatar uma exaustão constante, né, com uma limitação funcional muito importante. Além disso, tem a presença de complicações viscerais, então, pode-se haver disfunções gastrointestinais mais graves, como gastroparesia, constipação grave, além de prolapso, por exemplo, de alguns órgãos pélvicos e problemas respiratórios. E tem-se a presença também de distúrbios cardíacos e autonômicos. Então, disfunções como a taquicardia, né, postural ortostática, que é a PODS. Além disso, nós temos a presença de hipotensão ortostática. Desautonomias, em geral, começam a surgir neste período. E aqui nós temos a justificativa central do artigo, né, em que o artigo ilustra dois relatos de caso de pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, com dor crônica. Ele revisa a literatura relevante sobre essas condições patológicas e traz também uma revisão sobre o tratamento da dor crônica na síndrome de Ehlers-Danlos. Então, nós vamos dar início agora, né, aos relatos dos dois principais casos tratados nesse artigo, qual traz uma análise clínica e prática muito útil. Então, no primeiro caso, nós temos uma paciente do sexo feminino que apresentava dores crônicas em múltiplas articulações, com um diagnóstico recente de síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, né, que é a SEDH. Ela apresentava também dor em ambas as articulações dos joelhos, mãos, punhos e ombros, e sua intensidade da dor é avaliada pela escala visual analógica, que é uma escala que varia de 0 a 10, e pela interferência de dor, a interferência da dor na sua vida, né, foi avaliada pelo índice de capacidade da dor. Essa intensidade basal em repouso era de 4 a 5 centímetros, de 0 a 10, e podia chegar de 7 a 8 centímetros durante a atividade. Ela relatou, né, referiu o maior impacto em atividades sociais
e familiares domésticas, então qualquer atividade, incluindo caminhar, ficar em pé, dobrar roupa, tudo isso desencadearia ou aumentaria a sua dor. Além disso, ela referiu rigidez matinal, né, que é muito comum em distúrbios do tecido conjuntivo com dor muscular e articular. Além disso, ela apresentava hipermobilidade articular desde a infância, né, com hematomas fáceis na perna, sem qualquer provocação, então manchas roxas sem qualquer provocação. Ela tinha lesões musculoesqueléticas anteriores, como fratura de tornozelo, cotovelo e húmero. Ela também passou, né, por uma cirurgia que foi uma transposição do nervo ulnar nos 19 anos, aos 19 anos. Além disso, seu histórico revelou que ela tinha cinesiofobia, né, por sofrer lesões relacionadas ao movimento. Seu perfil não revelou nenhum fator psicológico contribuinte óbvio, como ansiedade, depressão ou alta catastrofização, e ela utilizava tramadol de ação prolongada, 200 miligramas, uma vez ao dia, juntamente com Celoxib, né, como medicação de resgate diário, apenas quando essa dor agudizasse. De modo geral, ela achava que o alívio da dor não era melhor do que 30 a 40% com essas intervenções que eu citei anteriormente. As comorbidades, né, incluíam hipertensão, para a qual ela estava tomando medicamentos. Seu exame físico revelou pele flácida na região do pescoço e na parte superior do tórax, né, como sintoma presente na maioria dos casos de síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel. Além disso, não foram observados sinais de inchaço ou lesões nas articulações. Essa paciente, então, foi para a clínica e ela tinha nessa clínica foi realizada uma gestão clínica, né, um manejo dessa dor. Então, ela foi desde o início avaliada por uma equipe multidisciplinar, né? Então, essa abordagem incluía um médico especialista em dor, um enfermeiro, um psicólogo especializado, um fisioterapeuta, e esse estudo foi realizado no âmbito de melhorar a qualidade de vida, principalmente essa paciente. Ela começou, então, com a dose de nortriptilina, né, de 20 miligramas na hora de dormir. Além disso, ela manteve a utilização de tramadol pela manhã e Celoxib conforme fosse necessário. Ela utilizou estratégias de autogerenciamento, além disso, educação sobre consciência postural e mecânica corporal, bem como foi aplicado o uso de kinésio tape, para quem não sabe, aquela bandagem elástica funcional que foi sugerido, então, para estabilizar suas articulações pela clínica. Foi prescrito, então, exercícios graduados, incluindo atividades na piscina, também foi fornecida pela clínica. Ela relatou uma melhora da dor, né, após 2 meses, com uma escala de visualização analógica de 2 em 10 centímetros, em repouso, e 4 em 10 em atividade. Além disso, ela também relatou uma melhora nas suas capacidades, né, funcionais, né, desenvolvendo as responsabilidades familiares nas atividades sociais como um todo. Já no segundo caso, nós também temos uma paciente do sexo feminino, né, uma mulher caucasiana de 23 anos, em que apresentava um histórico de 6 meses de dor crônica na mão direita e no punho, desde a sua última cirurgia no ombro. Seu curso pós-operatório após essa cirurgia, né, foi complicado, porque ela apresentou, né, uma úlcera no cotovelo direito, precisando continuar, por exemplo, com o uso de uma tala por mais de 6 semanas. E ela relatou uma dor de 6 centímetros em repouso, né, uma dor de moderada a intensa, e 9 centímetros em atividade também, de acordo com uma escala de visualização analógica de 0 a 10 centímetros. Ela relatou ter uma mobilidade reduzida no punho direito e alterações de cor associadas que eram inconsistentes. Ela apresentou também, tinha-se, né, um diagnóstico de síndrome de dor regional complexa, que foi considerado pela clínica, e seus fatores de alívio incluíam repouso, banhos quentes e toalhas quentes ou compressivas. No PDI, né, que é o índice de incapacidade da dor, ela expressou uma incapacidade significativa, de modo que domínios de autocuidado, né, responsabilidades domésticas e atividade social ficavam difíceis para ser realizadas. Ela negou quaisquer alterações autonômicas, sudomotoras ou vasomotoras evidentes. Além disso, negou qualquer formigamento ou queimação associados. E sua pontuação neuropática no S-Lens, que é um mecanismo de avaliação autorrelatada
de dor neuropática foi zero, indicando também dor não neuropática, como os sintomas anteriores também indicavam. A paciente relatou que sua dor ocorria predominantemente nas articulações temporomandibulares bilaterais, como também no joelho direito, pé direito, ambos os ombros, mãos, braços e região lombar, ou seja, atingiu, né, várias articulações e era uma dor já generalizada. Ela apresentava atividades simples, né, intensificavam a sua dor. Ela passou por várias cirurgias no passado, reparo bilateral nos ombros, cirurgia do cotovelo esquerdo, as posições intramusculares do nervo ulnar bilateral no cotovelo, como relatei também lá no caso da nossa paciente. A paciente havia sido submetida a um procedimento de radiofrequência pulsada, né, para tratar a dor no pé que era contínua, no pé direito e no tornozelo, o que, infelizmente, agravou essa dor no tornozelo e, além disso, gerou uma nova dor irradiada para a planta do pé. Ela estava usando órteses, né, e Arqueste para controlar essa dor no pé. A paciente solicitou também que fosse avaliada para controlar sua dor musculoesquelética generalizada, além da dor na mão, que foi a causa principal que a levou à clínica, né, que a encaminhou para a clínica. A paciente era obesa, né, e não foi observada nenhuma alteração na cor da mão afetada. Além disso, não havia evidência de inchaço ou tremores, bem como havia a presença de frouxidão articular em suas extremidades, né? O exame, por exemplo, foi limitado devido à preocupação da paciente, né, com o agravamento da dor com o movimento. Então, a presença de cinesiofobia também estava presente. Na gestão da clínica da dor também ocorreu uma abordagem multidisciplinar, né, multiprofissional da dor nessa clínica. E o controle inicial da dor deu-se início, né, com medicações convencionais. Então, utilizou-se analgésicos convencionais, incluindo paracetamol de 650 miligramas 3 vezes ao dia, né, e a medicação anti-inflamatória, né, Celoxib de 100 miligramas, conforme a necessidade. A paciente também foi motivada, né, a participar de uma intervenção psicossocial na clínica, que envolvia a participação em 6 sessões, né, de terapia cognitivo-comportamental, né, e um programa de exercícios. Além disso, sua participação nesse programa, né, proporcionou-lhe educação sobre dor, ferramentas de autogestão para controle desses sintomas, né, estratégias de enfrentamento, tudo isso foi fornecido para que ela melhorasse a sua qualidade de vida e diminuísse, né, a sua incapacidade funcional frente à dor, né. Após a conclusão, então, desse programa de autogestão, a paciente indicou uma melhora significativa da dor para 3 em 10 em repouso, né? E 4 em 10 em atividade, permitindo-lhe, então, praticar algumas atividades físicas adequadas e orientadas. E aqui nós vamos entrar, então, na discussão do artigo, em que ele discute a dor crônica e a SEG, né? Então, ele começa falando dessa alta prevalência da dor crônica em indivíduos com síndrome de Ehlers-Danlos. Então, cerca de 90% dos pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos relatam dor crônicas, né? Sendo um dos sintomas iniciais e mais incapacitantes. E é importante trazer que essa dor na síndrome de Ehlers-Danlos ela é multifatorial, ou seja, ela envolve vários mecanismos. Então, ela pode ser nociceptiva, né, que é aquela dor inflamatória ali causada por um trauma, por exemplo, um calor excessivo, inflamação propriamente dita, né, que está associada diretamente à lesão. Nós temos também a presença de dor neuropática, né, que já tem, por exemplo, uma lesão no sistema nervoso central periférico. É como se fosse fios desencapados, vamos dizer assim, né? Os neurônios que conduzem os impulsos nervosos estão danificados. Além disso, nós temos a presença também de uma sensibilização central, né, que é já um distúrbio do sistema nervoso central, e nós temos a presença de fatores psicológicos. Então, é um dos pontos também muito abordados no artigo. Então, ansiedade, depressão, cinesiofobia, tudo isso advém, né, e agrava com a presença da dor crônica. E nessa discussão de dor crônica e síndrome de Ehlers-Danlos, os autores então selecionaram alguns estudos, né, da própria revista entre 2010 e 2018 e eles selecionaram estudos que relataram dor devido
a SED, de maneira que esses autores resumiram os tipos de dor e sua possível incidência. E a gente vai fazer algumas análises aqui dessa tabela. A gente pode notar que a maioria dos estudos realizados, né, a maioria dos estudos analisados, na verdade, foi um estudo transversal, né? Então, estudos transversais têm suas vantagens e suas desvantagens, obviamente, como qualquer estudo, mas ele caracteriza um estudo transversal poder comparar diferentes grupos populacionais em um único ponto do tempo. Então, é como se fosse tirar uma foto. Ela permite comparar, então, muitas variáveis diferentes, né? Mas uma coisa principal que ela não permite identificar é as relações causa e efeito, que é uma limitação dos estudos transversais. E adentrando, então, as manifestações, né, desse artigo, a dor generalizada, né, tem-se, então, 3 artigos que foram analisados, né, os 2 primeiros, um com 246 pacientes e o segundo com 52 pacientes, com uma prevalência de 90% e 96%, respectivamente. Né? O outro também, caso do controle, né, em que 33 pacientes estudados relataram dor crônica, todos eles, né? Assim, podemos afirmar, então, que essa dor generalizada é quase como um sintoma universal na síndrome de Ehlers-Danlos, né? Então, fica muito nítido isso diante dos estudos analisados. Além disso, né, outra coisa que a gente vai analisar é a presença dos deslocamentos, né? Então, em um estudo realizado com 273 pacientes, 70,7% de prevalência de deslocamentos, e o segundo, né, com um número menor de 27 pacientes, 96,3% apresentou deslocamento. E essas taxas elevadas de deslocamento refletem, então, essa hipermobilidade articular, né, que é um dos critérios diagnósticos da síndrome de Ehlers-Danlos, né? Essa frouxidão ligamentar, essa hipermobilidade, essa falta, por exemplo, de propriocepção, tudo isso favorece essa instabilidade e uma maior facilidade para os deslocamentos, né, que podem ser tanto causados por traumas mínimos ou até de maneira espontânea. Em relação à dor musculoesquelética, né, um estudo maior aí com 250 pacientes, essa dor, na verdade, foi relatada de acordo por regiões, né, relatada por regiões, então a perna foi a que apresentou maior prevalência, em 64,4% dos pacientes, seguido de lombar, pescoço, parte superior das costas, ombro, tudo isso, todas essas articulações, a gente pode perceber que são articulações que estão na sua maioria das vezes, relacionadas à sobrecarga mecânica, né, como perna, lombar. Além disso, são articulações, tem-se a presença de articulações mais instáveis, né, como pescoço e ombro. E além disso, a gente tem um estudo ali das fraturas, né, um estudo em que foram analisados 52 pacientes, de maneira que 38,5% deles apresentaram fratura vertebral. Além disso, outra coisa que a gente vai analisar aqui é a presença de dor neuropática. Então, também foram realizados 3 estudos, né? O número de pacientes estudados de 44, por exemplo, tem uma prevalência de 68%, e outro estudo de caso controle, que foram estudados 33 pacientes, houve uma prevalência de 48%. E essa alta taxa do neuropático, os terceiros, na verdade, também, ali está esquecendo, né, que foram analisados 29 pacientes, e também mais um estudo de corte, né, experimental, 95% deles apresentaram prevalência. Então, a gente pode perceber que há uma alta taxa de dor neuropática, né, que sugere, por exemplo, uma compressão nervosa crônica, né, alongamento neural, por exemplo. Tudo isso vai estar relacionado a essa compressão ou tração de nervos periféricos, né, devido a essa frouxidão ligamentar, essa instabilidade articular que está gerando, pode gerar, na verdade, dor neuropática. Outra manifestação que é muito prevalente, né, na síndrome de Ehlers-Danlos é a presença da fadiga. Então, nós temos aqui 3 estudos transversais, né? O primeiro deles, o maior deles, na verdade, com 273 pacientes, com a prevalência de 77%. O segundo, colocado nesses 2 maiores, com uma prevalência de 78,4% para 250 pacientes estudados. Então, a gente pode perceber que a fadiga está também muito prevalente, um dos sintomas mais incapacitantes da síndrome de Ehlers-Danlos, porque, na verdade, ela é multifatorial. Ela não está associada só à dor crônica, mas também a, por exemplo, distúrbio do sono, sobrecarga muscular, desautonomia, tudo isso
contribui para a presença da fadiga. O estudo traz, então, né, o artigo traz a discussão em tópicos, então ele discute essa dor e a presença, a primeira discussão que ele traz é essa dor músculo-esquelética. Então, ele tem essa dor músculo-esquelética manifestada, sobretudo, né, com a dor nociceptiva nas articulações, né, que é geralmente a primeira manifestação de dor na série. Então, sensações dolorosas de forma aguda, como resultado, por exemplo, de traumas nas articulações, como luxações, entorses, bem como a gente pode ver lá atrás, dores de crescimento. Então, essa dor nociceptiva está presente desde o início. E as articulações mais comumente envolvidas são ombro, né, 80%, mãos, 75% e joelhos, 71%. Além disso, a gente tem a presença de luxações recorrentes, né, devido a essa frouxidão articular e o trauma associado é ainda mais amplificado pela uma propriocepção deficiente. E a gente tem também a presença de fadiga crônica grave, né, que ela é relatada, por exemplo, que até 95% dos pacientes apresentam essa fadiga crônica em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, de maneira que é relatada como um dos principais problemas em relação à dor. Além disso, essa fadiga ela é influenciada, né, pela idade. Então, por exemplo, na primeira década de vida, tem-se uma taxa de 28%, mas quando chega-se, então, a adultos com mais de 40 anos de idade, cerca de 90% desses pacientes apresentam a fadiga crônica. A gente tem a discussão também da dor neuropática, né, na sensibilização central. Então, essa dor neuropática, como eu falei, é causada por lesão no sistema nervoso central ou periférico, né? Então, aproximadamente 68% dos pacientes com dor crônica e síndrome de Ehlers-Danlos podem ser considerados portadores de dor neuropática, né? De maneira que nós temos a presença de neuropatias compressivas e axonais. Então, as compressivas é quando a gente tem um nervo de fato comprimido, e axonal é quando a gente tem lesões nesses neurônios, né, que vão descrever essa dor neuropática também em repouso, né, e com apresentação muito forte de maneira bilateral, que normalmente, né, não está de acordo com neuropatias compressivas, mas isso pode ser possível devido a uma neuropatia generalizada, ou então já começa a ter então evidências de sensibilização central. E esse desenvolvimento de sensibilização central é caracterizado, então, né? Ele geralmente, na verdade, ocorre em um estágio mais posterior, né? Como a gente pode ver lá naquela caracterização dos estágios clínicos da dor, devido a essa entrada nociceptiva persistente. Então, as lesões recorrentes, né? Subluxações, luxações, entorses, de maneira recorrente, causam essas anormalidades de sensibilização central, que são caracterizadas por uma hiperalgesia generalizada, né, por baixos limiares sensoriais e pelo aumento da excitação a estímulos receptivos. A fibromialgia, por exemplo, né, que é uma síndrome de dor musculoesquelética generalizada, está comumente associada à sensibilização central e ocorre em cerca de 42% dos adultos com síndrome de Ehlers-Danlos. Além disso, o estudo faz uma análise, né, de acordo sobre a dor em sua associação com os distúrbios psicológicos. Então, sofrimento psicológico, fadiga, distúrbio do sono, são comorbidades que estão muito comuns, né, nesses pacientes, e sua presença pode afetar negativamente as manifestações, né, e a evolução da dor. E, além disso, ela pode, né, contribuir para essa cronização da dor, essa dor crônica, bem como para a sua incapacidade. Os mecanismos subjacentes, né, por trás, por exemplo, dessa associação incluem disfunção do sistema nervoso autônomo, né, diminuição da propriocepção e, por exemplo, riscos genéticos. Além disso, nós temos uma alta prevalência, né, de ansiedade e transtorno do pânico em pacientes com SED, de maneira que o uso geral, por exemplo, de medicamentos psicotrópicos, né, para tratar essas condições, foi de 41,4% em indivíduos com SED, em comparação a 13,9% nos controles de um estudo analisado também pelos autores do artigo.
Além disso, nós temos a presença de comportamentos desadaptativos, né? Então, essa catastrofização da dor, né? A cinesiofobia e essa evitação por medo, na verdade, pode ser uma barreira, né, para o controle eficaz da dor. E também são muito prevalentes nessa população. E em relação ao manejo da dor, né, a gente discutiu a dor e suas variáveis, vamos dizer assim, discutidas pelo artigo, e agora ele traz, então, uma análise do manejo da dor. Ele defende fortemente, né, uma abordagem multidisciplinar, né, de maneira que ele considera, por exemplo, a complexidade, né, biofísica e psicossocial da condição da síndrome de Ehlers-Danlos, a individualidade também de cada paciente, impõe, né, exige que essa abordagem multidisciplinar seja necessária, sobretudo devido à sobreposição de outras questões, como foi citado anteriormente, né, que não apenas dor, como, por exemplo, a presença de distúrbios de problemas psicológicos, sobretudo. Além disso, nós temos a presença de um modelo biopsicossocial. Então, como eu falei, ele reconhece que a dor na síndrome de Ehlers-Danlos não é apenas física, seja ela nociceptiva ou neuropática. Ela também está influenciada por fatores emocionais, psicológicos, comportamentais, de maneira que tudo isso pode agravar essa dor. Além disso, há um atendimento centrado no paciente, né, em que ocorre essa individualização, né, o paciente é único. O paciente apresenta suas peculiaridades clínicas, emocionais, funcionais, que vão influenciar no tratamento, né, no manejo dessa dor de maneira, então, única. Ele também traz a presença, né, a análise sobre os medicamentos. Então, dentre as diversas ferramentas que vão ser usadas para o manejo dessa dor, a gente tem a presença dos medicamentos. Então, recomendações, por exemplo, baseadas em medicamentos, ele traz isso. São limitadas, né, devido à falta de evidências. Mas, por exemplo, ele discute, né, que Tilenol e medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo, são sugeridos para dor leve e moderada, né, que são especialmente úteis, por exemplo, em presença de dor inflamatória, eles podem ser eficazes. No entanto, eles alertam, né, que o uso, na verdade, de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, ele deve ser limitado, né, devido, por exemplo, à comorbidade gastrointestinal presente em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, né, por isso há uma tolerância secundária a esses medicamentos. Além disso, nós temos a presença dos opioides, né, que pode ser uma opção, mas apenas por um curto período de tempo, né, pois o tratamento a longo prazo pode levar à sensibilização central da dor, ou seja, pode levar esse sistema nervoso central a amplificar os sinais de dor, né, mesmo sem lesão tecidual ativa proporcional. O tramadol, por exemplo, utilizado por uma das pacientes estudadas lá no relato de caso, né, foi uma alternativa, né, bem sucedida, mas que foi associada, obviamente, a outros fatores. Não foram realizados estudos com antidepressivos tricíclicos, né, para dor neuropática em pacientes com sede suficientes para ocorrer, então, vamos dizer assim, uma indicação, né? Então, há opções usuais como esses antidepressivos tricíclicos, inibidores de recaptação de serotonina, e norepinefrina, e outros antidepressivos podem ser usados com cautela, devido a essa ainda falta de estudos, e também devido a um aumento de risco, por exemplo, de desautonomia nesses pacientes. Além disso, nós temos a presença de relaxantes musculares, né, como o baclofeno, que podem ser úteis, por exemplo, para espasmos musculares dolorosos, né, mas são desencorajados para o uso diário, rotineiro, né, devido a esse risco, devido a um risco teórico de aumento de instabilidade articular e, consequentemente, de piora da dor, né? Em relação aos medicamentos, há um consenso geral, né, de especialistas, né, que indica que os tratamentos farmacológicos, eles geralmente não são eficazes no tratamento a longo prazo, né? Então, ali pode reduzir a dor a longo prazo, mas esse a longo prazo ele não vai resolucionar o distúrbio conjuntivo, né, que é a causa principal da síndrome de Ehlers-Danlos.
Além disso, né, dentro dessa equipe multidisciplinar, o fisioterapeuta, né, ele desempenha um papel central no manejo de indivíduos com SED. Então, essa fisioterapia personalizada tem o objetivo central de reduzir a incapacidade e melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Então, esse é o principal objetivo, não só do fisioterapeuta, mas também de todos os indivíduos, todos os profissionais de saúde. Então, algumas técnicas utilizadas, né, pelos fisioterapeutas por exemplo, terapia manual para músculos hiperativos, a estabilização do tronco, a reeducação postural, uma consciência articular utilizando biofeedback, né? Então, esse biofeedback se refere a essa monitoração de variáveis do próprio corpo, né? Então, a gente começa, o indivíduo, né, o paciente começa a ter a consciência de seus atos, tanto involuntários, principalmente os involuntários, né? Como pequenos movimentos. Além disso, a gente tem a mobilização articular com liberação muscular e a utilização de bandagem neuromuscular, né? Que a kinésio tape. Além disso, nessa mobilização articular, é importante lembrar, né, que exercícios de alongamento devem ser limitados, né? Alongamento suave, sobretudo, para evitar quaisquer riscos de subluxações ou luxações. Além disso, nós temos outras ferramentas, né, outros instrumentos que têm se presença, então, da psicoterapia. Então, a prevalência, por exemplo, de transtorno psiquiátrico, né, de sono, de fadiga, estão presentes. Eles precisam ser explorados e avaliados adequadamente nos pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos. Então, um consórcio internacional, né, recomenda a utilização da terapia cognitivo-comportamental, né, a PCC, em pacientes com SED, embora sua eficácia ainda não foi totalmente comprovada. Ela pode ajudar os pacientes a aprender como conviver, né, com seu distúrbio, porque embora seja uma dor intratável, né, dominante na vida, que não responde normalmente a analgésicos ou a outras intervenções físicas, ela tem uma eficácia comprovada em distúrbios relacionados à SED, por exemplo, como ansiedade, depressão, fibromialgia. Então, ela ajuda, né, contribui nessa melhora da qualidade de vida do paciente, pois ocorre não uma adaptação, mas um enfrentamento melhor do paciente com a utilização da psicoterapia. Para esse enfrentamento também são necessárias, né, mudanças de estilo de vida e a questão da educação. Então, essas mudanças no estilo de vida para o controle da dona sede estão desde mudanças de hábitos alimentares, mudanças de exercício físico, tudo isso deve estar presente, obviamente, de maneira acompanhada. E essa educação também deve incluir estratégias para melhor qualidade de vida, porque ainda há uma falta de compreensão muito grande sobre a doença, há uma progressão, né, uma maior quantidade de diagnósticos, sobretudo nas pessoas. Então, grupos como este, como o NESI-SED, né, e tantos outros grupos espalhados pelo país que tratam de síndrome de Ehlers-Danlos são fundamentais, né, nessa educação em saúde, vamos dizer assim, para indivíduos. Então, essa educação deve incluir informações não apenas para pacientes, mas também para os profissionais de saúde, né, para prevenir, então, lesões nas articulações, por exemplo, para pacientes melhorar sua ergonomia no trabalho, melhorar tônus, melhorar a função muscular, sem abusar, tantas outras coisas, né, higiene do sono, tudo isso deve ser educado, então, para melhorar a sua qualidade de vida. Além disso, nós temos intervenções para a dor e a presença de cirurgia. Então, a presença, né, essas intervenções envolvem normalmente bloqueios nervosos e procedimentos neuromoduladores, que possivelmente, por exemplo, intervenções por radiofrequência, né, essas intervenções podem melhorar a dor, mas também podem piorar e gerar novas dores. Então, sua eficácia e segurança, elas ainda não estão estabelecidas. E, além disso, a cirurgia ortopédica na síndrome de Ehlers-Danlos, ela não é a primeira linha. Então, ela só deve ser utilizada após se esgotar todas as metodologias, todos os tratamentos convencionais, vamos dizer assim dizer, né? Então, após essa exaustão de tratamentos conservadores, nós temos a possibilidade de ocorrer
essa cirurgia ortopédica. Lembrando sempre que essa decisão cirúrgica, né, deve ser altamente individualizada, né, observando, então, cada paciente na sua individualidade, e suas características. Além disso, nós temos a gestão de comorbidades, né? Como sabemos, os pacientes com SED sofrem dessas comorbidades que podem envolver desde comorbidades gastrointestinais, geniturinárias, neurológicas, cardiovasculares, psicológicas, que podem afetar secundariamente, né, esses problemas de dor crônica e esses sintomas na dor crônica, né? Então, o atendimento multidisciplinar, né, se revela fundamental no que envolve uma equipe que vai agir, né, nessa identificação desses problemas e encaminhar para o tratamento adequado. Chegando ao final, então, do artigo, né, nós temos a conclusão. Então, a dor crônica em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos é complexa, né, com uma fisiopatologia ainda pouco compreendida, né, faltam padrões terapêuticos, então o tratamento, por exemplo, farmacológico é limitado devido a essa falta de evidências e os tratamentos atuais, por exemplo, são baseados na extrapolação de dados e estudos em pacientes com SED. Essa dor, como eu falei, é multifatorial, então ainda com a fisiopatologia não compreendida, mas padrões terapêuticos ficam mais difíceis de serem, vamos dizer assim, aplicados. Pois revela-se então a lacuna, né, significativa, por exemplo, na formação de profissionais de saúde, havendo a carência de tratamentos específicos, né, para a aplicação de algumas terapias em pacientes com SED. Esse diagnóstico, por exemplo, precoce, né, e a educação são fundamentais para melhorar essa qualidade de vida e limitar a progressão da SED, né? Além disso, a importância de uma abordagem multidisciplinar, como foi discutido durante todo o artigo, né? Então, o entendimento de que o manejo dessa dor, ainda, embora seja insuficiente, mas revela-se urgência, então, de mais estudos, desenvolvendo, então, diretrizes específicas, expansão de conhecimento científico, para oferecer, então, uma assistência mais eficaz, segura, e humanizada em relação aos pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos. Só que umas considerações finais, né, que a minha com o artigo, né, então o professor Paulo também me orientou a fazer isso, né, são críticas tanto avaliando os pontos positivos quanto os pontos negativos do artigo. Então, esse reconhecimento da dor crônica como parte central da SED é um ponto muito positivo. Então, ele cumpre esse papel, né, que é de reconhecer e validar a dor crônica musculoesquelética, né, como manifestação clínica relevante e frequente nessa síndrome. Então, mostra que a dor é muito mais do que um sintoma secundário, ela é parte integrante e central da doença. Então, por exemplo, ao trazer dois casos clínicos reais, ele ilustra essa complexidade, né, e a individualidade também de cada paciente. Uma coisa que eu queria deixar claro também, por exemplo, foram utilizados duas escalas, né? Então, tanto a escala de visualização analógica, né, de dor, então que o paciente indica o nível de dor que está sentindo, né, marcando então essa escala entre 2 pontos, entre 0 e 10, de maneira que 0 é sem dor e 10 é uma dor, a pior dor imaginável, né, do paciente, vamos dizer assim. E além disso, ele utiliza, né, o índice de capacidade da dor, que é a Penn-Isabel Index, né, que é um questionário, por exemplo, de 7 itens que avalia essa incapacidade autorrelatada, que a pontuação também é de 0 a 10, né, sendo que 0 significa nenhuma incapacidade, 10 incapacidade máxima. Então, esses mecanismos são todos utilizados para reconhecimento e avaliação da dor crônica. Além disso, né, uma ênfase numa abordagem multidisciplinar, né? Então, também é um ponto muito positivo do artigo, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem diferentes profissionais, tanto alunos de diferentes cursos, professores também de diferentes profissões, todos em um único objetivo, um único caminho, que é estudar mais sério, divulgar mais conhecimento científico, tudo isso a fim de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Dessa população. Essa ênfase nessa abordagem multidisciplinar revela que a dor ela não pode ser resolvida, por exemplo, apenas com analgésicos, né? E sim com uma série de ferramentas
que foram discutidas ao longo do artigo. Além disso, a importância, né, da educação e do empoderamento do paciente, né? O texto valoriza, então, essa educação que ajuda o paciente, por exemplo, a entender a sua condição, reconhecer seus limites, né? Reduzir o medo no movimento, né, que é a cinesiofobia, retomar essa autonomia funcional, que é muito importante no sediano, né? Então, isso é fundamental, sobretudo em razão dos distúrbios, né? Dos impactos, na verdade, psicológicos que são provocados pela dor crônica. E algumas falhas e limitações do artigo, por exemplo, a falta, por exemplo, de uma metodologia científica rigorosa. Então, o artigo, por exemplo, não é um estudo experimental nem observacional estruturado. Por exemplo, ele, para se produzir um estudo de caso, né, deve-se seguir a Care Case Report Guidelines, né, que são diretrizes estabelecidas internacionalmente para apoiar, né, um aumento de precisão, transparência e utilidade desses casos, né? E o artigo não seguiu, infelizmente, essas diretrizes. Além disso, por exemplo, a gente pode ver naquela tabela uma diferença, por exemplo, da prevalência entre estudos selecionados, né, que podem refletir, na verdade, diferentes critérios de inclusão, subtipos, ou metodologias como um todo. Além disso, há algumas generalizações excessivas sem evidência. Então, por exemplo, o uso de tramadol, o uso de kinesiotaping, fisioterapia adaptada, tudo isso eles mostraram como eficaz, né? Mas não há ainda um ensaio clínico ou estudos comparativos que sustentem essa recomendação como padrão. Além disso, por exemplo, o uso de nortriptilina, né, que inibe essa recaptação de serotonina e norepinefrina pela neurona neural, né, reduzindo então a produção de TNF-alfa, né, que vai induzida pela neuropatia, que vai reduzir a dor crônica, né, a nortriptilina. Ainda não há também estudos que sustentem essas afirmações. E, além disso, a falta de crítica, né, às próprias limitações também é uma coisa que eu senti falta no artigo. Então, eles não destacam claramente essas limitações metodológicas, né, do trabalho, como é de praxe em artigos científicos de qualidade. Então, riscos de viés de seleção, observação, tudo isso pode influenciar esses relatos, né, de melhora. Aqui está a referência bibliográfica do artigo. Ok. Então, parabéns pela apresentação, João. A gente abre agora para as dúvidas e perguntas quanto ao artigo, a temática explorada. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta as mãos. Boa noite, queria primeiramente parabenizar pela ótima apresentação. A minha pergunta seria se o artigo cita ou dá a entender que, ou até mesmo nas referências dele, se existe algum outro artigo falando de possíveis interações farmacológicas sobre essas medicações, porque, pelo que eu pude perceber ao longo do texto, que é bastante provável que pacientes com TED tenham uma polifarmácia, então eu acabei ficando com essa dúvida. Então, o artigo não traz essa informação sobre polifarmácia nem interação medicamentosa. Como é um relato de caso, ele só explica quais foram as medicações utilizadas, os fármacos utilizados e o efeito que teve naquele perfil do paciente. João, na discussão tem alguma explicação mais avançada sobre essa questão medicamentosa? Você pode falar também? Não tem. Ele apenas traz, por exemplo, como eu falei, né, a utilização, por exemplo, de anti-inflamatórios não esteroidais para a dor crônica, mas assim, também não faz, por exemplo, afirmações sobre isso. Apenas fala muito por cima, vamos dizer assim, superficialmente, né? Também baseado em relação aos relatos de caso, né, que foram utilizados, por exemplo, nortriptilina, o celoxib, também, que é um anti-inflamatório não esteroidal, né? Então, o tramadol também, que foi utilizado, mas não traz essa discussão, não. Ok. Obrigada. Nada. Boa noite. Boa noite. Parabenizar pela apresentação. E eu fiquei com dúvida, na verdade, se nesse artigo, ou então em alguma outra leitura também, existe alguma informação sobre alguns cuidados que deve ter com o paciente sediano, né? Porque a gente sabe que existem questões mais delicadas. João até citou a questão do alongamento, né? Que é bom evitar alongamentos, justamente por questões
relacionadas a essa hiperextensibilidade. Mas eu gostaria de saber se tem, não necessariamente nesse artigo, mas em algumas outras leituras, mais informações sobre os cuidados específicos que tem que ter com esses pacientes. Então, nesse artigo não tem essa informação, na verdade, ele cita os 2 relatos de caso e explica o que foram feitas sessões de fisioterapia e não deixa claro, por exemplo, parâmetros de intensidade e volume de exercício, por exemplo, que é algo muito importante, como você comentou. E no outro caso fala da kinesiotaping, que é um recurso que, como o João comentou, né, não tem uma evidência científica tão clara, mas alguns pacientes se beneficiam e relatam melhora. Dentro de prática baseada em evidência, né, algumas vezes a expertise do profissional e as informações que o paciente traz de melhora sobre os seus sinais e sintomas também são importantes, mas não são relatados em artigos. Artigos acabam relatando apenas informações, né, estatisticamente significantes ou relevantes relacionadas à população de pesquisa. Como não tem pesquisas direcionadas e a multifatoriedade da doença não deixa claro, por exemplo, quais as relações entre intensidade e volume de exercícios, fica difícil. A gente sabe, né, que o excesso de alongamento, por conta das disfunções do colágeno, o exercício de alongamento relacionado à prática do alongamento estático especificamente, seja ela mais comprometedora para perda de força, potência e até mesmo manutenção de quadro doloroso, mas não tem nenhum estudo randomizado, por exemplo, que traga essa informação. São ainda relatos de casos e estudos transversais. Mas ao menos o artigo traz essa informação enquanto melhora nesse perfil do paciente e conclui que são possibilidades terapêuticas, mas não traz a informação fechada. Diga, João, tem mais alguma informação sobre o artigo? Não, é isso mesmo, professor. Não teve nenhuma discussão sobre isso, não. Só fala, por exemplo, do cuidado, como a Ana citou aí, da questão da extensão, né, desse alongamento excessivo. Então, ele orienta também que todas essas atividades devem ser acompanhadas por profissionais. Só apenas isso. Ok. Joia. Obrigada. Nada. Tinha mais alguém na fila também. Quem é a pessoa? Pode falar, gente. Sou eu, boa noite, gente. Boa noite. Excelente apresentação, João. Gostei bastante. Fiquei curiosa para saber mais sobre a cinesiofobia, né? Não tinha ouvido falar essa palavra antes, mas já comentamos aqui outras sessões do próprio grupo sobre essa questão do receio em voltar a treinar e tudo mais pelos pacientes, porque realmente a dor é muito incapacitante, né? E quando você tocou no assunto sobre a TCC, né, terapia com, enfim, profissionais, para averiguar melhor essa questão dessa fobia e tudo mais, a gente recebe novamente esse reforço que a gente vê sempre da necessidade de ter multiprofissionais envolvidos no tratamento desse paciente, né? Mas eu queria saber se no artigo, em algum momento desses 2 casos, eles falavam sobre quantidade de crises de dor ou classificavam essas dores, né, não sei, intensas ou menos intensas, enfim, e relacionavam essas quantidades ou esses casos, essa classificação com o nível dessa fobia. Pois é. Então, também não aconteceu isso. Eu até aproveito para relatar uma necessidade, né? Que é assim, como foi um relato de caso, 2 relatos de caso, inclusive em um dos relatos de caso ele faz a avaliação da dor baseado em distância, né, dessa dor em relação à escala visual analógica, e no outro ele coloca até a intensidade, como o João comentou. Dentro de clínica da dor, a forma mais correta da gente avaliar o paciente de acordo com a apresentação do sintoma dele e para que a gente possa fazer um acompanhamento longitudinal é perguntar exatamente 3 aspectos. Sempre perguntar ao paciente sobre dor relacionado à intensidade, frequência e duração. Porque sabendo esses 3 parâmetros, a gente sabe exatamente se a terapêutica está funcionando, né? A cinesiofobia está relacionada diretamente a essas 3 coisas: frequência, duração e intensidade. A gente sempre presta mais atenção à intensidade porque ela acaba sendo mais incapacitante. Uma dor grave vai incapacitar mais do que uma dor leve. E apesar de ser uma questão subjetiva, muitas pessoas têm dificuldade de entender essa dor. A gente aumenta a informação sobre dor perguntando mais parâmetros, né? Cinesiofobia, existe escala específica para avaliação. Não foi o objetivo desse artigo, mas acredito que em próximos estudos que sejam feitas avaliações de dor no paciente sediano, seja importante perguntar sobre cinesiofobia ou avaliar isso de forma subjetiva. Se a gente pergunta direcionado ao paciente, você tem cinesiofobia? Pode ser que ele não entenda, mas quando a gente aplica uma escala que tem informações relevantes sobre funcionalidade dia a dia, atividade de vida diária, a gente pode correlacionar o nível de dor, frequência de dor, intensidade de dor com características da fobia. E a terapia cognitivo-comportamental, mesmo eu não sendo psicólogo, eu posso afirmar assim, que é
a técnica, vamos dizer assim, a abordagem terapêutica da psicoterapia mais explorada em ciência, porque ela é possível ser controlada, tem início, meio e fim, tem protocolo, tem processo. Então, por isso que é mais fácil determinar. Mas ela não é direcionada para a cinesiofobia. Pode ser feita qualquer outra psicoterapia que envolva essa percepção de medo ao movimentar. O artigo não traz essa relação direta de intensidade e padrão de cinesiofobia. Só cita que é possível que aquela paciente tinha cinesiofobia. Mas é importante dar atenção a esses aspectos para correlacionar e unir as informações precisas sobre sinais e sintomas. João, tem mais alguma informação sobre o artigo que possa citar? Não, professor. É isso mesmo. Tranquilo. Tá bom, muito obrigada, gente. Mais alguma informação, gente? Mais alguma pergunta? Ok. Então, não tendo mais perguntas, né? A gente gostaria de agradecer a participação. Espero que vocês aproveitem o conteúdo disponível. As sessões científicas acontecem sempre durante o mês, né? Vocês podem acompanhar pelos nossos sistemas aí, né? Online, nossas redes sociais. @neise_sed, no YouTube é a mesma informação, no TikTok é a mesma informação também. E também tem o neise_web_.br. Então, fiquem atentos aí às informações, ao Instagram, às nossas próximas atividades. Espero que vocês tenham aproveitado e podem deixar informações e dúvidas também nos comentários que nós podemos tirar em seguida. Ok? Boa noite a todos.